Então, boa noite a todas e a todos. Nesse momento, a Gerência de Ensino do Campus Avançado Hidrolândia agradece a presença dos senhores pais, mães, avós ou outros responsáveis que dedicaram parte do seu tempo para estar acompanhando essa reunião de pais e mestres. Externo também os meus agradecimentos aos colegas, né, aos outros professores que neste momento também estão acompanhando essa reunião, assim eu cumprimento todos os professores do Campus Avançado Hidrolândia. Assim como também eu cumprimento os nossos alunos que estão, juntamente com os seus pais, nos acompanhando agora. E neste momento eu gostaria de fazer os meus cumprimentos aos membros da gestão de ensino que vão compor a sala de reunião esta noite. Então, em primeiro lugar, meus cumprimentos à professora Alessandra Edna, a diretora-geral do Campus Avançado Hidrolândia, o Emerson Laureano dos Santos, que é o responsável pelo Departamento de Registros Escolares do campus, o professor Berto Rodrigo Marinho da Luz, que é o coordenador do núcleo de EAD, a professora Gabriela Nogueira Beltrão, que é professora de Geografia e também coordenadora do projeto de Educação Ambiental, o professor Paulo Silva Melo, que é coordenador do curso técnico em Agropecuária, integrado ao ensino médio, o professor Giovanni Regis de Jesus Campos, que é o coordenador do curso técnico em Manutenção e Suporte à Informática, integrado ao ensino médio, assim como também o externo os meus agradecimentos ao João Gabriel Moreira, que ele é o coordenador administrativo do campus, e também o professor André Cunha, que os dois, neste momento, estão cuidando de toda a parte técnica, assim, estão responsáveis pela transmissão desta reunião. Bem, eu gostaria de, nesse momento, pedir desculpas a toda a comunidade, a todos os que estavam presentes, né, na reunião que estava prevista e programada para o dia 22 de setembro, e, infelizmente, naquela ocasião, nós não conseguimos realizar a nossa reunião, porque ocorreu algo que estava além do nosso controle. A nossa reunião, ela foi invadida, né, de modo que se tornou um ambiente incontrolável, assim, e as cenas, a situação se tornou uma situação realmente vexatória. Então, nós pedimos, inclusive, perdão, desculpas a todos vocês que tiveram seus lares invadidos com aquelas músicas degradantes e cenas, assim, realmente vexatórias e vergonhosas, tá? E, infelizmente, nesse momento de pandemia em que estamos vivendo e que está acontecendo a realização de muitas atividades, né, sendo realizadas nesses ambientes virtuais, está se tornando recorrente também aquele tipo de invasão. Então, muitas outras instituições, como igrejas, outras instituições de ensino, já tiveram os seus eventos, aulas, reuniões, invadidos por uma situação como aquela. Então, nós realmente pedimos desculpas pelo ocorrido naquela noite, tá? Então, iniciando agora, de fato, a nossa reunião, eu passo a palavra à professora doutora Alessandra Edna de Paula, que é a diretora-geral do Campus Avançado Hidrolândia, para fazer o seu proferimento. Boa noite, obrigada, Sidney. Boa noite, senhores pais e responsáveis. Boa noite aos nossos estudantes aqui presentes, aos colegas professores e tais. Cumprimentar também os nossos coordenadores de curso, os demais coordenadores aqui presentes, colegas que estão dando aporte técnico, né, para que esse momento possa ocorrer. Bom, eu também quero, nas primeiras palavras, o professor Sidney já fez, mas eu também me sinto na obrigação de pedir desculpas pelo ocorrido na sala virtual, na última tentativa de reunião, na semana passada. Nós lamentamos muito esse ocorrido, nos sentimos realmente invadidos, né, a nossa casa invadida, como bem disse o professor Sidney. Então, nós lamentamos muito, pedimos desculpas, infelizmente, perdemos totalmente o controle da sala, a gente precisa admitir isso, e a nossa equipe trabalhou para buscar uma forma, uma nova ferramenta para que pudéssemos realizar essa reunião com mais segurança, e assim o fizemos, né? Então, nós estamos nesse momento, com essa transmissão,
não era o que nós havíamos planejado, nós queríamos ter um momento de mais interação com vocês, pais e alunos, mas percebemos que era impossível, inviável realizar a reunião nos moldes que nós estávamos fazendo anteriormente. Então, por isso, essa nova ferramenta e essa transmissão com menor interação com vocês. Mas a gente quer pedir a vocês que, se necessário, usem o chat para fazer perguntas, deixar as dúvidas, os questionamentos, porque nós vamos responder a partir do chat. Bom, o objetivo desse momento é especialmente apresentar a vocês, senhores pais, como foi o planejamento das atividades remotas no nosso campus e também como foi a execução dessas atividades durante todo esse período. Nós queremos dar agora um feedback para vocês, de modo geral, de como foi o andamento das turmas. Poderíamos, talvez, ter feito essa reunião em outro momento, né, no início das atividades, mas nós julgamos que não era o momento oportuno, porque nós precisávamos ver como as coisas iriam acontecer, como as coisas estavam acontecendo, para que a gente pudesse ter o conhecimento do contexto, né, porque foi algo muito novo para todos nós. Precisamos replanejar todo o campus, todas as atividades remotas, né, como vocês bem sabem. Então, julgamos que naquele momento inicial, não havia como dar esse feedback, dar esse retorno de como as coisas aconteceriam, né? Precisávamos esperar acontecer as atividades remotas, acontecer os módulos, para que pudéssemos dar esse feedback com mais precisão a vocês, dar esse retorno conforme as coisas tinham acontecido no campus. Por isso, esse momento, então, é para que a gente possa dar a vocês, pais e responsáveis, uma satisfação de como as atividades remotas aconteceram no nosso campus. E a gente quer, mais uma vez, nós já dissemos isso inúmeras vezes aos nossos estudantes, não é a forma com que nós gostaríamos que tivesse acontecido, mas é como nós podíamos fazer naquele momento, e é como nós podemos fazer ainda hoje, para a nossa segurança, para a segurança dos nossos estudantes, e também para atender orientações das autoridades sanitárias e governamentais. Vocês têm acompanhado isso e sabem que não foi possível uma outra forma de se fazer o ensino nas escolas, né? Não só no campus Hidrolândia, no IF Goiano, vocês estão acompanhando que o mundo todo precisou repensar o ensino, fazer uma nova forma de ensino, né? Para que as coisas pudessem caminhar dentro de um ano letivo. Então, o professor Sidney vai trazer com muito mais detalhe, com muito mais propriedade, como as coisas aconteceram na parte do ensino. Mas eu quero também, por parte aqui de toda a equipe gestora, trazer a vocês, senhores pais e responsáveis, e também aos nossos estudantes, as boas novas que, apesar de todo o momento difícil da pandemia, né, de todo esse distanciamento social, de toda a crise que o nosso país está vivendo, muitas coisas boas aconteceram no campus, e a gente tem trabalhado incessantemente para que as coisas aconteçam até o retorno presencial dos nossos estudantes. Então, nós conseguimos finalizar a quadra de esportes, que era um desejo antigo dos nossos alunos, um desejo antigo dos nossos colegas, nosso desejo de servidores daquele campus, para que os alunos tivessem um local para fazerem as atividades físicas, né, para entrarem aí para o mundo dos esportes, para ter um espaço, talvez, de recreação. Então, nós conseguimos finalizar essa quadra. Foi uma conquista enorme para os nossos alunos, então, retornando às atividades, nós já vamos fazer a entrega desse espaço, de mais esse espaço para os nossos alunos. Conseguimos também, já iniciou, a gente já está na fase de conclusão da instalação da energia solar no nosso campus, o que vai nos ajudar muito na questão da energia elétrica. Nós temos muita dificuldade, muitos pais sabem, os nossos alunos, os nossos estudantes têm conhecimento disso. Temos muitas dificuldades com equipamentos, tínhamos, né, com equipamentos, com os laboratórios, então nós conseguimos instalar a energia solar no campus,
e acreditamos que agora, até o dia 15, mais ou menos, a gente já consiga ter essa energia renovável no campus. Isso é muito importante para nós. Além de fazer com que os nossos laboratórios sejam usados em sua totalidade de equipamentos, vai também reduzir a nossa conta de energia. Conseguimos também levar para o campus a fibra ótica, que vai aumentar e melhorar muito a nossa qualidade na internet. Isso é um ganho para o nosso campus. Nós temos 7 anos já de existência e demorou muito para que a gente pudesse conseguir levar a fibra até o campus, e hoje a gente tem essa fibra lá no campus. Então, são coisas que a gente tem feito, apesar do momento de distanciamento, de estarmos trabalhando remotamente, mas tem muitas pessoas trabalhando presencialmente para que no nosso retorno presencial tenhamos aí muitos mais benefícios para os nossos alunos, né, coisas boas acontecendo no campus. Mas eu quero, além de toda a questão de investimento, eu quero dar um destaque todo especial para o investimento que foi feito pelo meu colega professor, né, o professor que, durante todo esse tempo, senhores pais responsáveis, eles se dedicaram ao máximo. O comprometimento desses meus colegas professores foi imenso, o empenho desses colegas professores foi imenso para que nós pudéssemos ofertar o melhor para o seu aluno. Obviamente que dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, dentro desse novo que se abriu para todos nós, mas nós fizemos o melhor, e eu falo com muita segurança para vocês, que o nosso professor, o meu colega professor, porque eu também sou professora, fez o melhor. Eles se dedicaram 100% às atividades EAD. Nós temos todos os professores trabalhando nas atividades EAD e trabalhando de modo muito responsável, para que, com todas as dificuldades que nós sabemos, com todas as limitações das atividades remotas, para que o seu filho recebesse o melhor do nosso campus. E nós fizemos isso com muito carinho, com muita responsabilidade. São muitas reuniões, muita dedicação. Então, eu quero aqui reconhecer e pedir que vocês reconheçam também o trabalho do nosso colega professor. Por toda essa dedicação, por todo esse empenho, desde o dia 27 de abril, que os professores não têm descansado em relação à postagem de aulas, à correção de atividades, à busca de alunos para que participem das atividades, para que estejam presentes, para que façam as atividades. Tamanha a preocupação dos meus colegas docentes nesse sentido. Então, eu quero aqui pedir a vocês esse reconhecimento e deixar aqui o meu reconhecimento aos meus colegas professores do campus Hidrolândia. No mais, eu quero pedir a vocês que fiquem conosco até o final. Este é um momento importante, é um momento que nós estamos dando a vocês o feedback de como as coisas aconteceram, e é o seu momento também de tirar as suas dúvidas conosco. Então, fique conosco até o final. No mais, desejar uma ótima noite a todos. Eu sigo aqui à disposição de vocês e, finalmente, agradecer o professor Sidney como diretor de ensino, e assim agradeço a todos os professores e a todos os colegas tais que estão dedicando 100% às atividades remotas para que a gente possa ofertar o melhor para os nossos estudantes. Sidney, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho de toda a equipe docente, parabéns pelo trabalho dos tais que está sendo desenvolvido na parte do ensino, tá? Nós estamos felizes, satisfeitos e nos aproximando do término de um ano com a sensação de um dever cumprido, dentro daquilo que era possível fazer. Muito obrigada a todos e boa noite. Ok, muitíssimo obrigado, Alessandra, e de fato, né, o que temos conseguido fazer, né, a realização mesmo de um trabalho em equipe, né, eu vou relatar mais ou menos como foram as circunstâncias, né, e que todos nós fomos surpreendidos, né, esse ano de 2020 está sendo um ano atípico, e um ano atípico para todos nós, em diversos momentos. Em nossas reuniões, nós procuramos, inclusive, acalmar os alunos para dizer, assim, esse problema que estamos vivendo não é um problema de Hidrolândia, não é um problema do campus avançado Hidrolândia, não é um problema de Goiás, é um problema mundial. O ano é um ano atípico, né? Então,
como tudo começou foi em janeiro, nós ouvendo rumores de uma não pandemia, naquele momento era uma epidemia isolada em algumas regiões da China, mas essa situação foi ganhando um volume, começou a tomar proporções globais, se tornou essa pandemia e que mudou a rotina de todos nós, de vocês pais, dos alunos, de nós professores, né? Então, nós fomos surpreendidos, pois terminamos na sexta-feira, dia 13 de março, nossas atividades normais. Os professores deram aula, os alunos estavam presentes, deixaram seus materiais guardados nos armários, né, os seus livros e outros materiais, tudo guardado, porque prevíamos que na segunda-feira voltaria e que seria tudo normal. Entretanto, no dia 14 de março, né, o governador do estado de Goiás, ele apresenta o seu primeiro decreto, no qual ele determina, dentre outras coisas, que estavam proibidas todas as aulas em todas as instituições de ensino em todo o estado de Goiás. Desse modo, na segunda-feira, nós sequer retornamos. Alguns de nós, a parte da gestão, fomos, mas já não tinha alunos, não tinha ninguém, porque estávamos impossibilitados de dar aulas, né? E, naquele momento, a gente pensou, é algo rápido, deve ser algo que em 30, 40 dias se resolve, ou no máximo 2 meses. Mas, infelizmente, já são 7 meses e nós ainda estamos vivendo essa situação e vemos que, infelizmente, parece que, assim, ainda não há controle sobre isso. Parece-me, né, que enquanto não houver, de fato, uma vacina, nós ainda vamos ter que conviver com essa situação, assim como estamos vivendo. Então, eu vou apresentar para vocês, nesse cenário aí que eu digo, do início da pandemia, o que nós, do Instituto Federal Goiano, do Campus Avançado em Hidrolândia específico, fizemos para a manutenção da parte do ensino dos filhos de vocês. Então, a partir desse decreto do governador, alguns dias depois, o reitor ele emitiu uma portaria na qual estava proibindo, no caso, mostrando que nós não poderíamos estar ministrando aulas, os calendários de todas as esferas de ensino, do ensino médio, de ensino técnico, de ensino superior, todos os calendários estavam suspensos, então, de modo que nós não tínhamos autorização para ministrar aulas, quer essas aulas fossem presenciais ou à distância. Então, nesse período, nós não podíamos, e ficamos um período em que os alunos nos perguntavam muito, como vai ser, vai ter aula à distância, o que vocês vão fazer, o Estado já está ministrando aulas, etc. Mas nós precisávamos de uma determinação do reitor. Aí, ao longo do mês de abril, foi quando o reitor, ele emitiu um documento que nos permitia voltar a dar aulas, entretanto, à distância. Mas, nesse período, antes da emissão desse documento do professor, nós nos reunimos, nós promovemos um projeto, que foi um projeto que ele foi feito à distância, que era hashtag Fique em Casa, né, que nós promovemos uma série de atividades visando ter, nesse período em que não podíamos ministrar aulas, ter uma interação com os alunos. Então, foram várias as ações feitas com psicólogos, com professores de outras instituições, os próprios professores do Instituto ministraram atividades que eram atividades que envolviam questões voltadas à saúde física, à saúde mental dos alunos, assim como uma série de temas variados, envolvendo conteúdos de algumas disciplinas em específico e também algumas atividades lúdicas, né? Então, nós não deixamos os nossos alunos desamparados, inclusive nesse período em que o calendário estava suspenso e nós não podíamos ministrar aula. Aí, depois, vem o documento do reitor, que nos possibilita voltar a ministrar aulas. E a preocupação que tínhamos naquele momento era com os nossos alunos. Será que todos tinham acesso à internet, poderiam acompanhar essas atividades? Então, nós desenvolvemos uma pesquisa para ver os alunos que tinham, os que não tinham acesso à internet. Aí nós vimos mais ou menos o percentual, não era um número tão grande, dos alunos que sinalizaram que não teriam acesso à internet. Então, a partir daí, nós decidimos em conjunto, fizemos reuniões e decidimos que sim, que não poderíamos deixar todas as atividades de ensino paralisadas em função de uma minoria que não tinha acesso à internet. Então, o reitor, ele nos permite, né, a partir do dia 22 de abril,
retomaram os calendários e nós começamos, assim, as nossas aulas no dia 27. E aí, nesse período, nós percebemos que havia uma quantidade de alunos que não tinham condições de acompanhar as aulas. Nós promovemos um edital de auxílio emergencial, um auxílio de conectividade para aqueles alunos que, apresentando a sua condição socioeconômica, que não tinham condições de manter o seu acesso à internet, foi concedido um auxílio mensal no valor de R$100 para todos os alunos que solicitaram preencheram os requisitos, né, e fizeram a solicitação desse benefício. Esse benefício, ele é contínuo até o período em que continuar as aulas à distância. Esses alunos que se enquadraram nesse perfil, eles estão recebendo esse valor. Então, nós tivemos essa preocupação, fizemos estudo, grupos de professores e outros que compõem a comissão emergencial, nós fizemos, inclusive, ligação para essas pessoas, para identificar, para compreender o nível da sua dificuldade, da dificuldade de acesso. Então, tanto que muitos alunos e pais de alunos receberam as nossas ligações, visando compreender esse cenário. Inclusive, nós recomendamos que eles, por se enquadrar nesse perfil, que eles deveriam, sim, estar preenchendo o formulário para requerer esse benefício, tá? E agora, nesse momento, o Instituto ele está promovendo, em parceria com o MEC, o programa Alunos Conectados, que vai disponibilizar um chip com acesso à internet para os alunos que ainda estão com dificuldades, né, não estão conseguindo acompanhar essas atividades, mas que não preencheram, não estão recebendo auxílio conectividade. Então, esses que recebem essa bolsa no valor de R$100 para cá, com seus gastos de internet, não podem fazer a solicitação para receber esse chip que vai dar acesso à internet. Então, esse edital é um edital que está em vigor, está aberto, foi amplamente divulgado nos grupos de WhatsApp para os alunos, assim como também no site do Instituto e nas redes sociais. Bem, como estão sendo desenvolvidas as nossas atividades, né? São atividades modulares, ou seja, tem períodos específicos em que os professores, eles criam um módulo de atividades, eles publicam uma plataforma, que é a nossa plataforma de ensino à distância, que é a plataforma Moodle. Então, no momento em que o professor, ele cria a sua aula, né, então ali ele vai colocar geralmente um vídeo, uma videoaula, materiais de consulta sobre o que está sendo estudado e também contendo uma atividade que deve ser feita pelo aluno até o final daquele módulo. Então, esses módulos, geralmente, eles duram um período de 21 dias. Então, quando inicia a atividade, o aluno ele tem um prazo de 21 dias para estar desenvolvendo todas essas atividades de todas as suas disciplinas. Então, é responsabilidade dele administrar o tempo e postar as atividades até a data limite, que quando chega lá, por exemplo, é até o sábado, dia 15, um exemplo, né? Então, quando dá sábado, dia 15, às 23h55, se o aluno não postar, o sistema se fecha e ele não consegue mais apresentar a atividade. Entretanto, como ele tem um prazo de 21 dias para isso, ele se programando, ele consegue entregar todas as atividades. Mas, posteriormente, o professor Berto ele vai falar mais especificamente sobre essa dinâmica de como funcionam as atividades modulares. E também eu gostaria de sinalizar que, ao longo desse período de pandemia, nós procuramos trazer profissionais de diferentes áreas, como educadores físicos, psicólogos, médicos, nutricionistas, né, que fizeram abordagens visando esclarecer pontos importantes relativos à saúde e também à educação física dos alunos. Então, sobretudo nesse momento de pandemia, então ficar isolado, não fazer uma atividade física é muito complicado. Então, teve um professor que fez uma abordagem que falou muito sobre a importância e a qualidade dessas atividades físicas, assim como nós também tivemos uma médica, uma nutricionista que falaram sobre a importância dos cuidados com a saúde e, sobretudo, com a alimentação, visando manter, assim, o seu bem-estar. Assim como nós também tivemos um psicólogo, né, que conversou com os alunos falando sobre a importância do bem-estar mental
durante esse período de isolamento social, o que eles deveriam fazer. Então, ele fez a sua abordagem, e ainda identificamos alguns alunos que apresentavam não estar com esse bem-estar mental, e esse psicólogo ainda fez alguns atendimentos individualizados para esses alunos que apresentavam esse quadro. Nós terminamos, nesse cenário das atividades à distância, o primeiro trimestre, né, lembrando que, sobretudo para os pais de alunos dos primeiros anos, que nós não trabalhamos com bimestres, mas com trimestres, são 3 trimestres. Nós terminamos o primeiro trimestre e as notas já foram divulgadas. Terminamos também o segundo trimestre, entretanto, não tivemos o nosso conselho de classe, então, portanto, nem todas as notas estão divulgadas, e já estamos, então, no terceiro trimestre, que é o último trimestre desse ano, tá? Então, as notas, elas estão sendo computadas e serão devidamente, eu quero dizer assim, que as notas dos alunos, as atividades estão sendo devidamente, assim, acompanhadas, os professores estão lançando as notas vão para os boletins desses alunos, né? Então, o aluno que não estiver fazendo jus às atividades, não tiver de uma certa forma relapso, nós ouvimos vários relatos de alunos, esse ano não vai aprovar ninguém, todos vão passar. Isso é um mito, isso não é uma verdade. Assim, um aluno que não fizer as atividades, não estiver entregando, ou entregar uma atividade feita a quem, e tirar uma nota baixa, e com isso não tiver a média para ser admitido para a série seguinte, ele será reprovado esse ano. Tá? Então, assim, é importante chamar os filhos à responsabilidade para que eles o façam. Nós estamos, dentro do possível, né, fazendo toda a nossa parte, desenvolvendo toda a área de ensino à distância, que é o que podemos fazer, algo que foge ao nosso controle. Como eu já disse, assim, não é um problema, não é o campus da Hidrolândia, mas antes, sim, o mundo inteiro está trabalhando dessa forma, com ensino à distância, em função da pandemia, então precisamos que os alunos, de fato, acompanhem. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de apresentar, em linhas bastante gerais, mas depois nós teremos uma abordagem específica com os coordenadores de curso, assim como também com o professor Berto, que é o responsável pela área de ensino à distância. Nesse momento, eu vou passar a palavra para o Emerson, que é o responsável pelo Departamento de Registros Escolares, que vai mostrar para vocês, pais, que tem uma ferramenta que lhes permite acompanhar os resultados do aluno. De você. Tá? Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Meu nome é Emerson, sou responsável pelo Núcleo de Registro Escolar. E para os pais que queiram acompanhar as notas dos filhos, eu peço que me encaminhem um e-mail para o registro, que eu vou fazer o cadastro dos pais no que é acadêmico, e vou encaminhar o tutorial onde vocês vão ter acesso às notas e acompanhar as informações do andamento escolar, tá bom? O e-mail do registro escolar é registroescolar.hidro@ifgoiano.edu.br. Nesse e-mail, vocês podem encaminhar dúvidas, se acaso vocês estiverem precisando de documentos, declarações, vocês podem encaminhar que eu vou estar atendendo através desse e-mail. E tem também o telefone para contato do registro escolar, que é o 62 99112 3659. Então, só para repetir o e-mail, para vocês me encaminharem as senhas para os pais que queiram acompanhar as notas, é registroescolar.hidro@ifgoiano.edu.br. Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem encaminhar, solicitação de documentos, podem encaminhar por esse e-mail também, que é o e-mail que a gente atende às demandas do registro escolar. Eu cumprimento a todos e desejo uma boa noite para todos que estão participando. Ok, né? Obrigado, Emerson. Então, neste momento agora,
nós passamos a palavra à professora Gabriela, professora de Geografia e também coordenadora do projeto, que é o Projeto Educação Ambiental. Boa noite a todos. Eu sou a Gabriela, professora de Geografia do campus, e nós estamos trabalhando com um projeto juntamente com a professora Thaís, de Educação Física, e o técnico administrativo Emerson. Nós estamos trabalhando com um projeto de práticas educativas em educação ambiental no campus. E algumas etapas desse projeto constituem conhecer melhor a realidade do aluno e os conhecimentos do aluno acerca de educação ambiental. Então, para isso, nós estamos desenvolvendo um questionário que será aplicado exclusivamente com os alunos de primeiro ano, do primeiro ano agropecuária e do primeiro ano do curso técnico manutenção e suporte informática. Esse questionário, ele vai ser enviado para o e-mail dos pais, né, ou responsáveis desses alunos, para que os pais possam dar consentimento a respeito do conteúdo do questionário e passar para que os alunos possam responder. Então, esse questionário, ele vai estar disponível, né, via e-mail para os pais a partir do final dessa semana até a semana que vem. Então, vocês vão estar recebendo por e-mail. Temos 2 alunas também que estão trabalhando no projeto, que é a aluna Bruna, do terceiro TA, e a aluna Jéssica, do terceiro TMSI, que estão nos auxiliando no desenvolvimento desse projeto. E elas fizeram a lista, né, colheram as informações dos e-mails desses responsáveis por meio dos alunos, dos grupos de WhatsApp dos alunos. Então, a gente gostaria de informar para vocês responsáveis que vocês estarão recebendo, nos próximos dias, um e-mail para que seja respondido o questionário. É um questionário bem simples, né, que ele tem mais ou menos poucas perguntas, vocês respondem em torno de 2, 3 minutos, e esse questionário ele vai ser muito importante para a gente direcionar as práticas educativas que serão apresentadas no campus nos próximos semestres, tá bom? Muito obrigada. Ok, muito obrigado, professora Gabriela. E agora, nesse momento, nós passamos a palavra ao professor Humberto Marinho. Ele é responsável pelo núcleo de EAD do campus avançado de Hidrolândia, e ele vai nos falar a respeito da dinâmica do trabalho modular que está sendo desenvolvido nesse período de ensino não presencial. Obrigado, Sidney. Boa noite, pais, alunos, né, que estão nos acompanhando aí, professores, né, técnicos administrativos, né, mais uma vez sejam bem-vindos. E o momento meu de fala aqui é um pouquinho explicar como que a gente vem trabalhando, né, desde que retomamos as atividades letivas e mostrar para vocês como que nós estamos caminhando, como que vai ser os processos em si até o término letivo, né, desse ano, para estar esclarecendo um pouquinho para vocês. Acho que eu vou estar tirando algumas dúvidas que estejam surgindo, tá? Eu vou estar compartilhando aqui rapidamente algumas anotações com vocês, até mesmo para ficar mais fácil de estar acompanhando, tá bom? Só um minuto. Ok. Então, eu separei aqui o primeiro tópico, né, que nós estamos trabalhando através de módulos, né. A portaria que começou lá em abril, 731 com o reitor, né, autorizando, ele autoriza a nossa retomada trabalhando em módulos. Então, como é que seria isso? Então, desde o dia 27, estamos trabalhando nesse sistema, onde todas as disciplinas, elas disponibilizam ao mesmo tempo seus respectivos conteúdos e atividades avaliativas via plataforma Moodle. Ou seja, os filhos de vocês, a cada módulo, tem uma série de conteúdos a serem estudados, né? Esses conteúdos, eles podem ser explanados de forma através de leituras, através de videoaulas, né? Nas mais diversas formas, e acompanham-se com todas essas disciplinas atividades de cunho avaliativo que vão compor a nota
dos filhos de vocês aí ao longo das etapas, né? Então, não temos módulos sem atividade avaliativa. Esses módulos, eles têm uma duração mínima de 1 semana. Geralmente, esses de 1 semana são trabalhados a partir de recuperações paralelas ao término de cada um dos trimestres, tá? E no máximo 3 semanas, né? Que geralmente são os módulos que a gente trabalha com maior frequência, que são os módulos que dão andamento aos conteúdos do referido período, né? Onde o aluno realmente está estudando aquilo que é novo, aquilo que é novidade, tá? Então, por isso, esse prazo maior. Um outro detalhe que é muito importante, pessoal, é que a frequência dos alunos referente àquele módulo que ele está participando é contabilizada naquela disciplina mediante a realização das atividades avaliativas. Ou seja, se o aluno está realizando as atividades, ele possui a devida frequência naquele módulo, porque o nosso sistema ele é um sistema presencial, onde a gente tem que computar a carga horária do aluno referente às atividades que seriam executadas presencialmente. Como estamos trabalhando remotamente, então essa é a forma que encontramos para verificar que realmente o aluno está realizando as atividades, está acessando a plataforma, está fazendo o estudo dos conteúdos, tá certo? Então, só queria especificar isso para vocês, e inclusive esse é um dos motivos que todo módulo possui atividades avaliativas. Então, aqui eu estou explanando rapidamente aqui sobre o programa que é divulgado aos alunos toda vez, tá? Esse aqui, por exemplo, é o cronograma do módulo 6, que é vigente, né? No módulo 3º ano de manutenção e suporte. Então, o que acontece? No dia 26 aqui de agosto, disponível do site. Compomos algumas atividades extra-classe, palestras, onde outras atividades pedagógicas, como conselho de classe. Aqui, nós temos 3 aulas para a última hora. Então, vocês podem perceber que as apresentações do dia, de cada um dos dias, ela permite em torno de 6 aulas diariamente, que seria aí em torno de 1 manhã de aula, tá certo? Então, o trabalho ele vem sido feito através desses cronogramas, onde todas as disciplinas atuam simultaneamente, tá bom? Peço desculpas, parece que a internet caiu, mas já voltou. As atividades, elas compõem, dentro desse módulo, de no mínimo 1 ponto e no máximo 5 pontos, onde é o professor da disciplina que define essa nota daquela atividade avaliativa em questão. Ela tem as datas de fechamento. Hoje os módulos, eles encerram aos sábados, tá certo? E, como eu falei, a frequência do aluno fica vinculada aí à execução dessas atividades avaliativas, tá bom? Aqui eu estou dando um exemplo de uma sala virtual. Eu estou pegando a minha mesmo de exemplo, onde nós abordamos o tema, né? E abordamos brevemente o contexto onde vai ser trabalhado. Tem um documento importante que a gente sempre pede para o aluno estar lendo antes de iniciar, chamado Carta de Navegação. Essa carta de navegação é a orientação todinha do que ele vai fazer dentro desse módulo, tá bom?
Ele tem fórum de dúvidas, onde ele pode estar postando aqui qualquer dúvida que ele tenha sobre a explicação, sobre a atividade avaliativa, sobre algum conteúdo específico, tá? Então, eles podem estar perguntando nos fóruns. Vem discriminado ao aluno os encontros, né? O professor geralmente determina um período para cada um dos encontros estarem acontecendo dentro daquele módulo, coloca o material, no caso aqui, foi colocado videoaulas para os alunos aqui nessa disciplina, tá certo? Esse aqui é um exemplo, e tem atividade avaliativa. A gente sugere para os professores, no máximo, 2 atividades avaliativas, né? Para não também haver sobrecarga de atividades. Então, nessa aqui, por exemplo, ele teve uma atividade onde ele enviou um arquivo, e nesse aqui ele respondeu um questionário online, tá bom? Existem outras ferramentas de avaliação, como participação em fóruns de debate, tem alguns jogos já instalados no Moodle, que alguns professores utilizam aí também para estar servindo de avaliações, enfim. E os questionários também têm uma boa diversidade de opções, múltipla escolha, resposta curta, questões discursivas, as mais diversas. Sobre o calendário acadêmico. Quando a gente retornou das férias e não observamos, então, a mudança aí do cenário, a gente, da gestão, optou por elaborar um calendário que propiciasse aulas no formato dos módulos até o final do ano, né? Porque a gente não tinha esse cenário aí antes das férias. Então, dessa forma, a gente evitaria maior prejuízo nesse ano de 2020, e então a proposta do calendário ficou com a seguinte distribuição. Nesse primeiro trimestre, que já encerrou, na verdade, foi composto com as aulas presenciais e EAD antes da pandemia, porque todos os nossos cursos do ensino médio já têm parte EAD, então algumas delas foram executadas antes de começarmos a pandemia. Além disso, inserimos o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3, que encerrou em junho, tá bom? Então, abril, maio e junho foram compostos com esses 3 módulos, que encerrou, então, a nota do primeiro trimestre dos alunos. Já para o segundo trimestre, foram compostos com módulo 4, módulo 5 e módulo 6. Esses 3 módulos aí foram trabalhados ainda em junho, com o módulo 4, módulos 5 e 6 em agosto. Então, com isso, foi possível fechar o cenário aí para as notas do segundo trimestre, agosto e setembro também. E ao final do segundo trimestre, a gente propiciou também um momento de recuperações paralelas, onde os professores definiram qual seria a melhor forma de trabalho. Seria uma atividade para representar aquele momento, seria refazer as atividades. Então, durante aquele período ali, os alunos tiveram acesso a essas recuperações paralelas. Já o terceiro trimestre, ele foi englobado com os módulos 7, módulo 8, vai ter também o módulo 9 e o módulo 10. Eu deixei especificado aqui que o módulo 9 são os projetos integradores, porque é algo que está previsto no PPC do Cursos Técnicos do Campus, é um item obrigatório, então vai ser trabalhado em todas as turmas simultaneamente nesse módulo 9. E a gente também terá um período de recuperação final, né, que será conhecido como módulo 11, que propiciará, né, os alunos também a recuperação aí, caso não tenha atingido a média anual, tá bom? Eu vou estar mostrando um pouquinho do calendário. Eu sei que nós já estamos em outubro, mas a previsão da nossa reunião era semana passada, mas devido àquele problema tivemos que adiar para hoje, né? Então, dia 19/9 foi o fim do segundo trimestre para os cursos técnicos integrados, tá bom? Onde do dia 14 ao dia 19 foi a parte de recuperações paralelas, e anterior isso foi o término do módulo 6. No dia 21, já iniciamos aí
o módulo 7, né, com as aulas não presenciais, que é o módulo que nós estamos vigente aí nesse período, tá bom? No calendário, ele foi divulgado aos alunos, e, se não falha a memória, também está divulgado no site do nosso campus, tá? Já tem a previsão aqui de quando será o módulo 8, que a previsão é de 13 de outubro a 31 de outubro. Temos a previsão do módulo 9, que é das semanas de integração, que vai do dia 3 de novembro ao dia 14 de novembro. Módulo 10, que vai do dia 16 de novembro ao dia 28 de novembro. Do dia 30 do 11 ao dia 5 do 12, vai ter um período também de recuperações paralelas para o terceiro trimestre. E, por fim, o módulo 11, né, que vai de 7 até o dia 11 de dezembro. Com isso, nós vamos fechar a recuperação final e fecharemos também no dia 11 o conselho final e também o término do terceiro trimestre aí para os cursos técnicos integrados. Então, já relato para vocês, pais, que os filhos de vocês terão a oportunidade de finalizar o ano letivo de 2020 ainda em 2020, cumprindo toda a carga horária do curso e também com a previsão dos conteúdos a serem abordados para esse ano de 2020, tá bom? E caso tenha ficado alguma dúvida, como coordenador aí do Núcleo de EAD, eu estou à disposição. Estou deixando aqui o e-mail do Núcleo de EAD, tá bom? Podem anotar aí, ead.idro@ifgoiano.edu.br. E também deixo aqui o número institucional, tá bom? Onde eu estou respondendo aí qualquer dúvida também dos pais ou alunos referentes aí a esse momento, né, de atividades EAD, às vezes fica com alguma dúvida sobre a situação, tá bom? Eu vou voltar a palavra agora para o professor Sidney, né, para continuar aí com a reunião. Sidney? Ok, muito obrigado, Berto, pela sua abordagem, tá, pelos seus esclarecimentos a toda a comunidade escolar. E agora, nesse momento, nós vamos passar a palavra ao professor Giovanni Regis, que é o coordenador do curso de manutenção e suporte em informática, que vai falar, vai ter a sua fala mais direcionada aos pais dos alunos do curso de informática, né? Ele vai, assim, estar apresentando os resultados obtidos pelos alunos desse curso. Então, a palavra com o professor Giovanni. Boa noite a todos. Está aqui apresentando aos senhores, né, o relatório de acompanhamento das atividades que seus alunos, durante aquilo que o Berto mostrou, que são os módulos, tá certo? Então, diante disso, eu vou estar aqui projetando na tela para vocês, ok? Vou estar projetando aqui na tela para vocês as atividades dos alunos. Nós da coordenação, nós fazemos os acompanhamentos. Então, aqui, né, o vermelho representa o módulo 2 e o amarelo representa o módulo 3, tá? Aqui, para você, no caso aqui, nessa tabela aqui, né, o que nós temos aqui? Nós temos dois alunos, basicamente,
que não ficou doença, o que foi que aconteceu, certo? Então, nós da coordenação, nós fazemos isso. Primeiro tem as atividades, tá ok? Aqui. Oi, Sidney. Gente, minha internet aqui tá péssima. Nós tivemos um problema com a internet do professor Giovanni, então, nesse momento, eu passo a palavra para o professor Paulo Melo, que é o coordenador do curso de agropecuária, e restabelecendo a internet do professor Giovanni, nós retomamos a fala dele, tá ok? A gente pede desculpas, assim, mas esse momento de atividades, né, tudo à distância, nós ficamos refém, inclusive, da qualidade da internet. Então, passo agora a palavra ao professor Paulo Melo. Então, boa noite a todos e a todas, né? Para nós é uma satisfação muito grande receber os pais, né, mesmo, né, nesse sistema. O que acontece? Eu vou tentar explicar um pouquinho daquilo que o professor Giovanni tentou passar para vocês, tá? Então, meu nome é Paulo Silva Melo, sou conhecido como Paulo Melo, coordenador do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, tá? E, assim, nós estamos tendo a oportunidade de retomar os nossos estudos, né, mesmo em uma situação muito difícil que estamos vivendo, tá? Então, assim, como já foi dito pelo professor Sidney e pela professora Alessandra, nós tivemos um momento parado, porém, nós achamos por bem retomar as atividades para que pudéssemos ofertar o ensino da melhor forma que fosse possível dentro dessas condições. Nesse sentido, enquanto coordenadores, então eu, né, professor Paulo Melo, coordenador do curso técnico agropecuária, e o professor Giovanni, coordenador do curso técnico em manutenção e suporte informática, nós estamos acompanhando toda a gestão docente e todo o trabalho dos alunos, dos discentes, tá? Então, assim, nesse sentido, nós temos observado a cada dia, cotidianamente, o esforço enorme que cada colega, professor, professora, está fazendo para desempenhar o seu papel da melhor forma possível dentro desse sistema, tá? E, assim, nesse sentido, nós, como o professor Berto bem apresentou, nós estamos seguindo um calendário, o qual a gente vai tentar trabalhar da melhor forma para fechar esse ano. Tentar, professor Paulo? Não, vocês viram que é possível sim, nós estamos trabalhando nesse sentido, de fechar o calendário ainda este ano, tá? Então, assim, nós temos, por exemplo, os alunos que estão nos terceiros anos, né? Esses alunos, eles vão ter a oportunidade, sim, de concluir o terceiro ano ainda este ano, tá? E, assim, nós vimos, então, o professor Berto mostrou para a gente os módulos, né? Então, a cada trimestre, ele tem uma quantidade de módulos, cada módulo tem uma quantidade de atividade, né? E é com essas atividades que os professores estão acompanhando o desenvolvimento intelectual dos nossos alunos, né, em suas respectivas disciplinas, e promovendo as suas avaliações, tá? Então, essas avaliações estão sendo postadas suas notas no sistema acadêmico, o qual vocês poderão, sim, ter acesso, como o Emerson já explicou, tá? Então, nós já temos a nota do primeiro trimestre já no sistema. Nesse momento, 1º de outubro de 2020, estamos, sim, em andamento no terceiro trimestre, nós finalizamos o segundo trimestre, porém,
nós não fizemos o conselho de classe, o conselho de análise de turma. Por esse motivo, ainda não tem a nota no sistema acadêmico, mas daqui a alguns dias a nota vai estar lá, ok? E nesse momento nós estamos com andamento o início aí do terceiro trimestre, ok? Nós gostaríamos muito de ter tido a oportunidade de conversar com vocês antes, vocês pais responsáveis, pais, mães responsáveis dos nossos alunos, porque é nossa convicção, eu digo com tranquilidade, todas as oportunidades que tem, que o fortalecimento da relação entre pais e escola vai contribuir positivamente, diretamente pelo aprendizado dos nossos alunos, tá? Então, mesmo nesse momento difícil, enquanto coordenador, eu tenho recebido contato de alguns pais, tá? Gostaríamos, sim, que mais pais responsáveis pudessem entrar em contato com a gente, assim como ocorria no presencial, que os pais iriam visitar a gente lá no campus, né, e tinha a oportunidade também, além de tirar dúvida com o coordenador, tirar dúvida também com os professores das disciplinas. Então, nós estamos no início do terceiro trimestre, né, e a qualquer momento que vocês quiserem entrar em contato com a gente, tá, vou deixar disponível o meu e-mail, pode entrar em contato, tá, estou nos grupos dos alunos, pelos grupos vocês conseguem entrar em contato comigo também, né, e, havendo necessidade, né, poderemos sim agendar um determinado momento e fazer uma reunião como essa, só que via Google Meet, tá, e dessa forma, a gente pode também agendar a oportunidade de conversa com os docentes das disciplinas, havendo necessidade, essa conversa, esse agendamento, via coordenação. Então, se quiser conversar com algum professor do curso técnico em agropecuária, entre em contato comigo, né, que sou o coordenador do curso, que eu poderei agendar um horário para que o professor possa gerar um link, tá, de um Google Meet, de uma reunião online, né, e vocês conversarem, tá? Então, isso é possível? Sim, é perfeitamente possível. Então, se for aluno do curso de agropecuária, comigo. Se for aluno do curso técnico em manutenção informática, então, esse agendamento é com o professor Giovanni, ok? Então, o professor Giovanni começou a mostrar para vocês como está o andamento dos alunos, certo? Nós temos, sim, o número de postagens de cada aluno em cada módulo. Também vou apresentar para vocês aqui do curso técnico em agropecuária, tá? Só um momento, por favor. Então, temos na tela um gráfico do andamento, né, das postagens dos alunos do curso técnico em agropecuária do primeiro ano, tá? Então, como nós podemos ver aqui à direita, nós temos em azul referente às postagens do módulo 1, em vermelho referente às postagens do módulo 2, tá? E em amarelo referente às postagens do módulo 3. Esses 3 módulos, como o Berto bem explicou, fizeram parte, ou seja, comporam aí a nota do primeiro trimestre. Aqui, à esquerda, as disciplinas, então, nós temos aqui o número de disciplina de cada turma. Cada turma pode ter entre 16 e 18 disciplinas, tá, ok? Isso vai variar de ano para ano, tá bom? Então, aqui embaixo, nós temos a numeração referente aos alunos. Então, como que a gente faz essa análise? Veja bem, número 1 significa aluno 1. Sabemos qual é esse aluno, sabemos o nome desse aluno, tá? Então, o aluno 1, no início, foi uma preocupação, porque ele fez atividade de apenas uma disciplina, certo? Do módulo 1. Do módulo 2, ele não fez nenhuma atividade. Porém, para nossa alegria, ele fez praticamente todas, pelo menos 16 atividades, 16 disciplinas, tá? Então, quer dizer, é um aluno que possivelmente teve dificuldade de conexão lá no início, porém, isso foi retomado no terceiro módulo. Professor,
mas esse aluno vai ter a oportunidade da recuperação? Então, aqui, como eu disse, esses módulos foram referentes às atividades do primeiro trimestre, certo? Então, ao finalizar o primeiro trimestre, já ofertamos a recuperação desse trimestre. Então, para os alunos que estão fazendo regularmente, existe sim a recuperação paralela, e que foi oportunizada a todos esses alunos que estão conseguindo fazer as postagens, conseguindo fazer as aulas online, tá? Então, através desse gráfico, nós podemos ver o seguinte, olha, o aluno de número 1 teve dificuldade no início, o aluno de número 8 também teve dificuldade e não conseguiu fazer as atividades, nenhuma, tá? Do segundo e terceiro módulo. O aluno de número 16 também teve dificuldade no segundo e terceiro módulo. O aluno de número 22. O aluno de número 29 teve dificuldade em fazer as atividades do módulo 2. E o aluno de número 35 também não fez as atividades, tá? E os outros? Vocês podem ver que a maioria dos alunos da turma estão fazendo a maioria das atividades dos módulos, estão conseguindo. Tá? E esses que não estão conseguindo, o que vocês estão fazendo? Olha, boa parte dos casos, nós, coordenadores, entramos em contato e muitos conseguiram nos relatar os acontecimentos, certo? Muitos tiveram dificuldade de acesso à internet, porém, algumas soluções foram ofertadas, como o professor Sidney bem explicou. Tivemos um edital de auxílio, né? E agora nós estamos ofertando um edital aí, tem aberto um edital que vai disponibilizar um chip de celular com uma quantidade de internet, tá? Para que o aluno possa acessar e conseguir fazer as atividades, certo? Tivemos aqueles que foram para a fazenda, que não teve nenhuma oportunidade de realizar. Esses alunos serão prejudicados? Então, esses alunos tiveram a oportunidade de registrar com a gente o que a gente chama de solicitação de repercurso. Ou seja, quando retornar às atividades presenciais, esses alunos, será ofertado para eles a oportunidade de rever esses conteúdos durante esse período que estamos em atendimento remoto, ok? Então, esse gráfico foi referente aos alunos do primeiro ano, do técnico em agropecuária, tá? Passamos aqui para os alunos do segundo ano técnico em agropecuária. Podemos ver que o cenário já é bem diferente, tá? Podemos ver que a maioria dos alunos estão fazendo praticamente todas as atividades e todas as disciplinas. Aqui é um caso ou outro. Professor, mas a que se deve, na sua opinião, que se deve esse caso em que a maioria consegue? Olha, são vários fatores que vai variar de aluno para aluno, como, por exemplo, possivelmente essa turma teve mais facilidade de acesso à internet, né? Outra coisa, esses alunos estão com a gente há mais tempo, já estão no segundo ano, se adaptaram, com relação ao andamento, da forma que cada professor costuma trabalhar, porque no ano passado nós já tínhamos alguns conteúdos online, parte do conteúdo via EAD, utilizando a mesma plataforma Moodle, ok? Claro, tivemos os casos, por exemplo, do aluno de número 4, que teve facilidade no primeiro módulo, mas teve dificuldade no segundo e no terceiro, o aluno de número 7 e o aluno de número 30. Então, assim, toda turma tem um aluno ou outro que, porventura, tem suas dificuldades. Então, tivemos alunos que tiveram dificuldade e nós conseguimos contatos com eles. Porém, tivemos alunos que até hoje não tivemos contato, tá? Nem via telefone, nem por recado, não sabemos exatamente onde eles estão, mas possivelmente é por questão da pandemia, devem estar isolados, ok? Porém, mesmo assim, esses alunos, ao retornar, terão a oportunidade de registrar com a gente, a solicitação de repercurso, tá? Aí vai ser analisado cada caso, para que a gente possa ajudar a ofertar da melhor forma possível, tá bom? Vou passar aqui para o gráfico dos alunos do curso terceiro ano técnico agropecuária.
Tá? Então, mais uma vez, nós temos um cenário em que a maioria dos alunos estão fazendo todas as atividades, porém, como eu disse, tem um caso ou outro, como, por exemplo, o aluno de número 15, tá? Esse aluno fez só uma atividade do primeiro módulo e não teve condições de fazer as atividades do módulo 2 nem do módulo 3, tá bom? Então, aí assim, temos esse caso, temos o caso, por exemplo, do aluno número 2, que fez apenas um pouco das atividades, tá? Mas, em sua grande maioria, eles estão, sim, com as atividades em dia, né? Até esse momento do primeiro trimestre, estavam, sim, com as atividades em dia, e esses alunos estão, sim, caminhando para finalizar o terceiro ano em 2020, ou seja, para se formar em 2020, tá ok? E aí, assim, como a professora Alessandra bem informou, nós estamos nos esforçando ao máximo, né, para a gente conseguir ofertar da melhor forma possível esse atendimento remoto, tá? E nós, cada professor tem se esforçado para poder fazer o atendimento online desses alunos, certo? No início, estávamos marcando aula síncrona, ou seja, reuniões como essa que estamos tendo, porém via Google Meet, onde os alunos poderiam interagir melhor com os professores, né? Porém, poucos alunos compareciam e tivemos casos que nenhum aluno compareceu. Aí, o atendimento hoje está em maior número pelos fóruns, como o Berto bem apresentou. Cada módulo de cada disciplina tem um local em que o aluno pode postar ali as suas dúvidas e em horário marcado, cada professor entra lá e responde aquelas dúvidas, ok? E o aluno, se ficar com dúvida, continuar com dúvida, pode perguntar de novo e manter essa interação com seus respectivos professores. Ok? Então, isso está acontecendo em todas as disciplinas, tá? Então, assim como eu tenho esse gráfico, esse acompanhamento do curso técnico em agropecuária, o professor Giovanni também tem o gráfico do acompanhamento das postagens do curso técnico em manutenção e suporte em informática. A gente trabalha em sintonia, a gente trabalha em conjunto, tá? As ações são semelhantes para ambos os cursos. Ok? Então, esse acompanhamento está ocorrendo dessa forma e é similar à quantidade de alunos por turma que temos tido maior adesão, ou seja, geralmente segundos e terceiros anos tem mais alunos fazendo todas as atividades. Nos primeiros anos, temos observado maiores dificuldades, tá ok? Mas, como o Sidney falou, se for problema de conectividade, se for problema de internet, né, está sendo ofertada a possibilidade dos alunos pegarem um chip de celular, tá, para que possa fazer essas aulas, tá ok? Então, um chip que tenha acesso à internet, tá bom? Que tenha uma quantidade de acesso à internet para que isso possa ser realizado, tá? Então, existe o procedimento aí para que o aluno possa se inscrever, tá? E que ele possa, então, concorrendo aí a esses chips. Não tem chips para todos, mas acreditamos sim, pelos acompanhamentos, que a quantidade de chips que temos vai atender esses casos de dificuldades de postagem, tá bom? E aí, só para matar um pouquinho a saudade dos alunos, né, que há um bom tempo não tem ido ao campus, né, como a Alessandra falou, né, os professores estão trabalhando arduamente, né, nesses módulos, nas atividades, e temos, sim, pessoas trabalhando presencialmente lá no campus para preparar a escola, né, para receber os alunos assim que for possível, tá? Então, como vocês podem ver, a nossa fachada já mudou um pouco, está mais bonita, né? Então, graças aí aos esforços da professora Alessandra, do João Gabriel, que correram atrás, né, e a nossa energia solar, né, já está sendo instalada, tá bom? Então, olha só, as placas já estão lá, né? E nós queremos, sim, ter a oportunidade de ligar os ar-condicionados assim que a gente retornar, né, em cada sala. Então, como eu disse, estamos trabalhando arduamente para que possamos ter um bom retorno. Quando vai ser esse retorno, professor? Ainda não temos esta data,
Porque vai depender, né, de situações maiores, ou seja, vai depender do nosso governador, vai depender aí da Organização Mundial da Saúde, então são vários fatores, mas queremos voltar o mais breve possível, tá? No curso técnico em agropecuária, nós temos uma situação que eu acho importante esclarecer, tá? Então, é assim, nós temos algumas disciplinas em que vocês verão que no primeiro trimestre não tem nota. Caso de mecanização agrícola, tá? Caso de irrigação e drenagem, e desenho técnico e construções rurais. Por que não tem nota no primeiro trimestre dessas disciplinas? Porque no período das postagens, o professor da disciplina estava em afastamento, tá? Ele estava com afastamento médico. E aí, nesse momento, estamos, sim, recebendo uma professora que vai assumir as disciplinas, vai oportunizar para os alunos a realização daquelas atividades e, sim, ter a oportunidade, então, de executar as atividades do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre, tá? Estamos, sim, trabalhando nisso e, sim que possível, essas atividades serão reabertas aí para os alunos. Okay? Então, no mais, muito obrigado. Eu, enquanto coordenador do curso de agropecuária, estou à disposição de todos os pais, mães responsáveis, ok, dos alunos, tá? Precisando, pode entrar em contato comigo. Se for do curso técnico de manutenção e suporte informática, tenho certeza que vocês poderão sim entrar em contato com o professor Giovanni Regis, tá, ok? Então, por hoje é isso. Tá? Agradeço muito a disposição de vocês que ficaram aqui nessa reunião até agora, tá? Nos ouvindo, e eu gostaria de passar a palavra para o professor Sidney, para que ele possa responder alguns questionamentos que surgiram aí no chat. Tá bom, Sidney? Então, no mais, muito obrigado. Ok, muitíssimo obrigado, professor Paulo, pela sua abordagem, pelos seus esclarecimentos. Então, agora nós passamos à parte final da nossa reunião, que será o esclarecimento de algumas perguntas que foram encaminhadas por alguns pais aí. Então, a primeira pergunta que eu recebi foi a respeito das aulas práticas, né, se será possível a realização delas no próximo ano. Sim, né, então, as disciplinas que tinham previstas uma carga horária, né, de parte de disciplinas, de atividades práticas, essas atividades elas poderiam ser desenvolvidas, sim, no próximo ano, por meio de projetos voltados especificamente ao cumprimento dessa parte no caso da disciplina, da parte prática dessas disciplinas, tá? Então, sim, será possível, podem ficar tranquilos. E algumas disciplinas que porventura poderia ser desenvolvida a parte prática, assim, por meio de simuladores, por exemplo, assim, isso foi propiciado pelos professores. A segunda pergunta que eu recebi é a respeito de quando voltarão as aulas, né, as aulas presenciais, infelizmente, nós não podemos responder, prever quando, né, haja vista a situação da pandemia. Tá? Então, em função dessa situação de pandemia, nós não sabemos até quando vai. O governador do estado de Goiás, ele fala que as aulas voltam, de fato, apenas quando houver a vacina. Então, nós estamos reféns dessa situação. Imagino e vejo que até o final desse ano, possivelmente, nós, acompanhando os noticiários aí, nós vemos que esse ano não volta mais, né? Mas estamos na expectativa e esperamos, e não depende de nós, depende dessa situação de pandemia, de Ministério da Saúde, vacina e etc., e as determinações que virão dos governos, e esperamos que no próximo ano nós possamos retornar com as aulas presenciais, mas não podemos prometer, depende desses fatores já expressos, tá? Essa foi a segunda pergunta. Aí a terceira pergunta era a respeito da recuperação. A recuperação já foi explicada pelo professor Berto, né, mas eu vou reiterar aqui, porque a pergunta chegou até mim. Haverá um módulo específico para as recuperações. Então, as recuperações, elas ocorrerão também dentro de um módulo. Se todas as atividades do ano foram atividades modulares, postadas dessa forma em uma plataforma, né, de atividade à distância, não vai ser no momento de recuperação que nós vamos chamar os alunos para fazer uma prova de recuperação, né? Então, será uma atividade modular proposta pelo professor da disciplina. Então, vai ficar, assim, no caso, de acordo com
com o que o professor programar, né, de acordo com seus conteúdos, ele vai programar dentro desse módulo, e a recuperação vai ocorrer, assim, de modo modular. E a pessoa me pergunta também a respeito de como vai tirar dúvidas, né? Em todos os módulos, os professores, eles se colocam à disposição para tirar dúvidas de alunos, né, por meio de chats, né, por meio de fóruns, em que o aluno pode postar a pergunta e o professor deixa a resposta àquela pergunta expressa ali, ou no chat, em que os dois instantaneamente podem estar conversando e o professor tirando dúvida do aluno. Então, nesse modo de recuperação também vai proceder da mesma forma. A outra pergunta que eu recebi é a respeito do projeto, né, de educação ambiental, se será encaminhado e-mail para os responsáveis. E sim, né, a professora Gabriela já havia dito na sua abordagem que no caso será encaminhado esse e-mail para os responsáveis, então pode esperar que na data prevista, assim como ela disse, assim, vocês estarão recebendo. A outra pergunta é a respeito das disciplinas de mecanização agrícola, desenho técnico e etc., né, que são 3 disciplinas que estavam sob a responsabilidade de um professor que está de atestado, né, o professor Paulo Melo já esclareceu. Entretanto, nós já contratamos uma professora substituta que vai ministrar essas aulas, e isso acontecerá agora ao longo do 3º trimestre, serão dobradas ou triplicadas a carga horária dessas disciplinas, tá? Então, assim, de perguntas que eu recebi foram basicamente essas, né, eu espero ter, no caso, respondido a contento. E aí eu gostaria de reforçar também que para os pais que procurem acompanhar as notas dos seus filhos que são postadas, né, lá no QA Acadêmico, eles têm acesso, os pais podem ter acesso, o Emerson explicou isso, tá? Então procurem acompanhar de fato o andamento das atividades dos seus filhos, assim como também nós estamos em uma campanha, que é uma campanha que nós estamos prevendo e solicitando que todo aluno faça um e-mail institucional, né, que vai ser esse o canal para o aluno participar de atividades como aulas síncronas, para participar de palestras e etc. Então, nós pedimos, alguns alunos já fizeram, outros ainda não. Então, os pais incentivam os seus filhos a estar fazendo e-mail institucional, pois a comunicação do campus, né, para os alunos se dará por meio desse e-mail institucional. Então, é o pedido que nós fazemos. Tá? Essas eram as perguntas e os esclarecimentos que nós tínhamos para fazer para vocês, pais. Nós agradecemos a atenção de vocês em estar conosco ao longo dessa noite, tá? Muitíssimo obrigado por dispor do tempo de vocês, né? E vamos manter essa relação, né, entre a instituição e os pais, pois é assim que nós damos o devido andamento às atividades de ensino e aprendizagem dos filhos de vocês. Então, nós agradecemos, né, e assim como apresentamos para vocês essa noite, nós fizemos, dentro da nossa possibilidade, enquanto outras instituições estavam perdidas, sem saber o que fazer ao longo desse período de pandemia, muitos ficaram muitos meses sem ministrar nenhuma aula. Nós procuramos colocar, assim, as coisas nos trilhos e de fato, como o professor Berto disse, nós conseguiremos terminar o nosso ano ainda dentro do ano de 2020. Sabemos de muitas instituições, inclusive institutos, que terão as suas aulas, assim, no caso, o ano de 2020 vai terminar quase na metade de 2021, mas nós procuramos, assim, trabalhar dessa forma e, assim, garantimos que todos os filhos de vocês, os que estiverem acompanhando, de fato, as atividades, assim, terminarão este ano ainda em dezembro de 2020. Chegou mais uma pergunta aqui, que é a respeito do processo seletivo, né? Nós teremos o processo seletivo, ele deve ocorrer possivelmente, assim, no mês de novembro. As inscrições ainda devem ser agora dentro de mais ou menos meados de outubro, final de outubro até meados de novembro. E nesse ano, em virtude da circunstância da pandemia, não teremos aquela prova como faríamos. Então, como será o ingresso, como será a seleção de alunos que vão ingressar no Instituto Federal Goiano, Campus Avançado de Hidrolândia, no próximo ano? Será pela análise de histórico escolar. Então, no momento da inscrição, o candidato deverá
preencher, deverá apresentar o seu histórico escolar com as notas de 6º, 7º e 8º ano. Então, mediante a análise desse histórico, dessas notas, né, que nós estaremos selecionando os alunos para os 2 cursos, para o curso de manutenção e suporte em informática e também para o curso técnico em agropecuária. Então, haverá sim, às vezes tem pais que já têm um filho, está no anseio de saber se o outro pode ingressar, um vizinho, um primo, etc. Já havia recebido algumas perguntas, alguns questionamentos, então nós garantimos que sim, que haverá ingressos, né, de alunos no próximo ano, que se dará por meio de análise de histórico escolar. Tá? Então, acho que essa era a última pergunta. Não havendo mais nenhum questionamento, eu expresso mais uma vez meus agradecimentos aos pais, alunos, aos colegas professores, tá? E um excelente restante de semana para todos vocês. Muitíssimo obrigado e boa noite.